Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enche os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite a todos. Boa noite. Com grande alegria que eu estou aqui presente. Eu sou o Padre Myron, eu sou do Legionário de Cristo, sou missionário, sou membro do Reino Christi e atualmente estou em São Paulo, trabalho na formação do nosso seminário e também na coordenação do movimento Reino Christi no Vale do Paraíba, ademais de outros trabalhos com a juventude, pastoral universitária, aí nas dioceses de São José dos Campos e Mogi das Cruzes. Uma grande alegria estar com vocês aqui em Camaragibe, aqui em Recife, né? E sobretudo para falar sobre esse tema da teologia do corpo. Então, o que me pediram é buscar algumas aplicações práticas da nossa vida. Antes disso, eu gostaria de dar um embasamento, enquadrar a teologia do corpo, rapidamente lembrar as principais noções. Não? A teologia do corpo surgiu dessas catequeses que São João Paulo II deu nos anos de 1979 a 1984 em São Pedro. São as catequeses que o Papa dá todas as quartas-feiras. Ele dedicou aí 5 anos, com algumas interrupções, porque ele teve o atentado dele, e depois também teve outros temas, preparando o ano mariano. Agora, são 129 catequeses pronunciadas por São João Paulo II, das quais também tem outras que ele não chegou a pronunciar, mas preparou. São um apêndice de 4 catequeses. Também depois se encontram outras catequeses, número de 6, que são catequeses aí inéditas que se encontraram também. Temos no Brasil alguns volumes que transmitem na íntegra todas as catequeses. Depois também temos divulgadores dessas catequeses da teologia do corpo. Um muito conhecido é o norte-americano Christopher West, que ele tem teologia do corpo para iniciantes, talvez. E depois tem outros livros também sobre teologia do corpo, mas esse é o mais acessível, que o pessoal que está começando o estudo da teologia do corpo sabe, né? A teologia do corpo, São João Paulo II mesmo fala que é o plano de Deus sobre o amor humano que criou o homem e a mulher. É o plano de Deus sobre o amor humano. Então, a teologia do corpo entra no âmbito da família e do plano de Deus sobre cada um de nós e sobre o amor humano. Como pediram algumas pinceladas de aprofundamento e também deixando algumas coisas práticas, mais que entrar diretamente na prática, nós precisamos ter, digamos assim, todo o fundo. Por quê? Porque quando a gente compreende o fundo, a prática é consequência daquilo que a gente aprendeu. Então, por isso, eu preparei em base a isso alguns pequenos temas: o sentido da vida, de onde vim, para onde vou. Depois, o tema, algo muito breve, que até o catecismo trata muito bem, do homem, quem é o homem, essa realidade única de alma e de corpo.
a parte do tema do pecado e da redenção e do crescimento na vida da graça. Esse tema já é metade das catequeses, pega o segundo ciclo, praticamente por completo, e o crescimento da graça também envolve toda a parte da segunda parte das catequeses. Se fala sobre o celibato, sobre o matrimônio, sobre a fecundidade, tudo envolve o crescimento da graça. E depois um tema mais sobre esses dois caminhos para o amor, o tema do discernimento vocacional, dado que muitos de vocês também têm filhos, trabalham com jovens, como que a gente pode ajudar no mesmo discernimento vocacional. E por fim, temos os dois pontos que mais talvez interessam a vocês, que já a parte conclusiva sobre o amor humano mesmo dentro do matrimônio e a parte da fecundidade. Então, vamos ver se em cada um dos pequenos módulos que nós vamos tendo, aí são 6 temas, no final de cada um deles eu abro espaço a perguntas e vocês podem ficar à vontade para interagir em perguntas, não? Então, mas seria interessante, talvez for surgindo a pergunta, anote, porque senão esquece a pergunta. E aí depois, assim, também vamos ver se a gente no final consegue ter até um momento de partilha para juntar essas ideias e ver como que a gente pode colocar na nossa prática. Então vamos para o primeiro tema, sentido da vida. Imagine vocês, eu gosto muito de começar algumas palestras com esse exemplo. Talvez poucos de vocês já andaram de trem mesmo, uma viagem longa, mas imagine que vocês se acordam, estão num vagão de um trem e do seu lado não tem ninguém e do outro também não tem ninguém, e você começa a olhar, o que eu estou fazendo aqui? E não só o que eu estou fazendo aqui, de onde saiu esse trem? Para onde ele está indo? Aí você começa a perceber que o trem para numa estação, algumas pessoas descem, outras sobem, e vai para a seguinte estação, umas descem, outras sobem, e você não sabe se você tem que descer, se você tem que continuar. Por quê? Deu uma crise da sua identidade. Se nós não sabemos de onde nós viemos e nem para onde vamos, nós não sabemos quem nós somos. Então, a teologia do corpo, São João Paulo II divide em 2 grandes perguntas. A primeira pergunta é: quem é o homem? Quem é o homem? Quem é o homem na sua integralidade? Quem é o homem segundo aquilo que a revelação de Deus nos fala? E ele vai desenvolver muitas catequeses, 3 grandes ciclos: o tema do princípio, o tema do pecado da redenção e o tema da escatologia, o tema das últimas realidades, do céu. A segunda pergunta é: como ser feliz? Todos nós queremos ser felizes, né? Tem alguém aqui que não quer ser feliz? Acho que até a bebezinha aqui, a bebezinha também, ela quer ser feliz, está muito tranquilo no colo da mãe. Todos nós queremos ser felizes. Todo mundo casa para ser feliz, não é verdade? Por que tanto divórcio? Por que tantas famílias que duram pouco tempo? Por que aquilo que era amor virou ódio? Grande interrogante, né? A teologia do corpo nos vai falar um pouquinho também sobre isso. Sobretudo, quando falar do pecado e da redenção, mas depois dos 2 grandes caminhos que a igreja até nos fala dos sacramentos de serviço à comunidade. Fala do sacramento do matrimônio e do sacramento da ordem. Mas aqui nós podemos englobar toda a vida consagrada. Os 2 grandes caminhos. Vida consagrada celibatária. Vida consagrada celibatária e o matrimônio. Os 2 grandes caminhos para viver a nossa vocação ao amor. E conclui essa segunda pergunta, buscando responder essa pergunta sobre a felicidade, falando da fecundidade, da paternidade responsável. É assim que São João Paulo II, nas suas catequeses, concluindo com a explicação da encíclica de São Paulo VI, Humanae Vitae, em 1965, ele conclui a sua teologia do corpo.
Mas vamos voltar para a nossa pergunta. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? É interessante porque São João Paulo II, em cada uma das respostas que ele está buscando dar, essas duas perguntas principais, ele linka sempre com o texto da Sagrada Escritura. E o primeiro texto que ele toma é Mateus 19. Vieram alguns fariseus falar com Jesus sobre a carta de divórcio que Moisés tinha permitido. E eles queriam pegar Jesus. Se Jesus falasse que não é permitido, então ele está indo contra a lei, porque está indo contra Moisés. Se ele dissesse, sim, está permitido, então por que ele tem alguns comportamentos, alguns ensinamentos que falam o contrário? E Jesus diz assim, vamos ser breves. Jesus responde, no princípio não era assim. Foi pela dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que se desse a carta de divórcio. Mas no princípio não era assim. Deus criou o homem e a mulher. E por isso o homem, aí ele lembra Gênesis 2. Por isso, Gênesis 1, Deus criou o homem e a mulher. Gênesis 2, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa e serão só carne. Então, para nós entendermos quem nós somos, São João Paulo II começa a buscar isso. Quem sou eu? De onde eu vim? E ele vai falar do princípio. E o princípio nós temos no livro do Gênesis. O livro do Gênesis, em hebraico, significa o livro dos inícios, dos primórdios. O início da vida, o início da raça humana, o início de tudo aquilo que existe, o início também da maldade no mundo. Vamos explicar isso. Falar do início. E é interessante, entrando já um pouquinho em profundidade, que ele tira alguns pontos principais. Para ele, o homem, esse homem que somos nós, a natureza humana. Mas que é a natureza humana? O homem em si tem 4 estados. Tem um estado segundo o plano de Deus, como Deus pensou desde a sua eternidade, que é o estado original, o estado da criação. Tem um estado do pecado, porque o homem perdeu a graça pelo pecado. E nós nascemos com o pecado original. Então nós não vivemos já o estado original do homem. Nós vivemos o estado do pecado, mas Jesus veio nos trazer a redenção. Então nós estamos justamente entre essa natureza inclinada ao pecado, mas ao mesmo tempo redimida por Cristo, mas que contém ainda as consequências do pecado, que é a concupiscência, que é essa inclinação para o mal. E está chamada através do combate espiritual, através do crescimento nas virtudes, na vivência dos mandamentos, na vivência das bem-aventuranças, na vivência do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, e ganhando espaço à graça no lugar do pecado, para termos os mesmos sentimentos de Cristo, para formar em nós essa imagem adulta de Cristo. E tem aí também o estado do homem chamado à comunhão com Deus, que é o homem já no céu, o homem redimido e glorificado. E temos em Nossa Senhora esse exemplo que já se realizou. Ela assunta ao céu, em corpo e alma, por méritos do seu Filho Jesus Cristo, já está diante de Deus também, com seu corpo glorificado. Então nós temos esses 4 estados do homem. Nós fomos criados por Deus. Deus não precisava criar. Deus quis nos criar. Quis participar a cada um de nós do seu amor. Ou seja, Ele nos chamou para viver em amizade com Ele. Tanto assim que no livro do Gênesis fala que o homem passeava com Deus. E Deus o colocou no jardim. Para quem foi à Terra Santa, para quem imagina um pouquinho o deserto, o jardim é a figura do oásis. Uma terra que é árida, aqui tem um sertão, né? Mas o sertão mesmo.
terra árida, onde não cresce nada, onde não tem água, onde não tem fruta, onde não tem... É um deserto. O jardim tem tudo aquilo que o homem precisa. Então, Deus criou o homem, colocou no meio do jardim, ou seja, colocou num lugar bom, acolhedor, com tudo aquilo que ele precisava para ele viver nessa comunhão com Deus. Mas esse homem que foi criado para viver na comunhão com Deus, dado que um sinônimo de comunhão, ou até uma expressão dessa comunhão, ou causa da comunhão, é o amor. E o amor nunca se exige. O amor se oferece. O amor se dá. E para que se possa oferecer, a pessoa precisa ser livre para acolher ou não acolher. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Primeiro, inteligente. Um princípio quando eles viram um elemento material no homem, corporal, e alguns insistiram nesse elemento material. Por exemplo, as figuras antropológicas que falam que o homem é só carne. O homem é aquilo que ele come. O homem é aquilo que ele produz. Tem antropologias que falam sobre isso. E vocês vão ver que muitas antropologias marxistas estão nessa direção. O homem é só carne, terreno. Não existe transcendência. Outras antropologias perceberam esse elemento espiritual no homem, tantos assim, que tem filósofos que acentuam tanto, como Leibniz, que ele fala que o homem é só espírito e tudo que existe é a projeção da sua mente. Mas é interessante que ele fala, que tem sentido. Tanto assim que depois vocês vão conhecer, todo mundo já escutou falar de Descartes, o Cartésio, né? Com ele começa a parte da filosofia, da arte moderna, que ele tem a famosa frase da dúvida metódica, né? Se eu penso, cogito ergo sum. Se eu penso, então significa que eu sou, eu existo. Por quê? Porque ele ficou nessa dúvida do Leibniz, que, olha, será que eu que estou pensando, é tudo projeção da minha mente? Será que eu existo mesmo? Eu falo, calma aí. Se eu estou pensando, é porque eu sou. Ninguém podia pensar se não fosse antes. Daí ele distingue, então existem os pensamentos e depois as realidades. Ele tem uma divisão, divide. E antropologias antigas tinham já esse elemento junto, não? A parte corpórea e a parte espiritual. Mas para alguns, por exemplo, Platão, ele falava que o homem era início um pensamento, mas por uma degradação, ele foi jogado no mundo, se incorporou numa carne e estava numa prisão ali, até ele se libertar novamente e voltar a ser somente espírito. Então, tem muitas questões, pelo livro do Gênesis, pela revelação, também pela experiência comum, nós vemos que o homem é uma realidade só, de corpo e alma. Eu tenho algo dentro de mim que não é corpóreo. Eu posso falar, estou vendo um celular. Eu vejo esse celular, mas talvez você tenha um celular, você tem um celular, que são diferentes desse. Eu consigo na minha mente ter a ideia abstraída de toda a matéria do que é um celular. Ou seja, algo imaterial. Se eu tenho a capacidade de fazer isso na minha mente, é porque eu tenho uma faculdade que me permite isso. De uma laranja não nasce de um pé de jaca, nem de um pé de abóbora. De um pé de laranja. Existe um princípio de razão suficiente. Aonde nós queremos chegar? Se nós temos essa capacidade de abstração, a capacidade da vontade, da liberdade, o homem, ainda que ele sinta grande necessidade, eu quero tomar Coca-Cola, ele pode dizer, não, eu não tomo Coca-Cola porque eu fiz um propósito, por mais sede que eu tenho, eu não quero. Ou tem alguém que precisa, o último copinho de Coca-Cola, te ofereço. Então o homem é capaz de transcender isso. Então ele vai percebendo que ele não é só matéria, ele tem algo que
que é um princípio imaterial, que nós chamamos alma. E a alma é o próprio do homem que o distingue dos outros animais. Essa alma espiritual. Então, somente que ainda os meus desejos mais profundos do meu coração, os pensamentos mais profundos, eu não posso expressá-los se eu não tenho um corpo. São João Paulo II fala que somente o corpo pode manifestar aquilo que é invisível. Ou seja, o amor que temos dentro de nós. Então nós vemos que o homem é uma unidade de corpo e alma. E tudo anda junto. Se eu separo o corpo da alma, o que acontece? O corpo apodrece. Porque ele perde o elemento que o vivificava, o animava. Então, e ao mesmo tempo, aquilo que o homem faz com o seu corpo tem repercussão na sua alma. É interessante, São João Paulo II, quando ele desenvolve todo o estudo sobre Max Scheler, na parte já de filosofia, ele desenvolve a antropologia, mas o interesse dele era a ética. Ele chega à seguinte conclusão: todos nós temos a mesma dignidade, não? Somos pessoas únicas, irrepetíveis, queridas por si mesmo, perfeito, personalismo puro, sem entrar no tema espiritual, só na parte filosófica. Porém, ele diz também que o homem, na sua dignidade, ele é capaz, através dos seus atos, de se potenciar. Igual alguém que, por exemplo, aprende uma arte, aprende um esporte, conhece uma língua a mais, ele está crescendo como pessoa. Só que ele transmite esse tema para a parte moral. O homem, na medida em que ele faz coisas boas, ele não tem somente a capacidade, o hábito, a virtude daquilo que ele está fazendo de bom, senão que ele também se torna bom. Então, os nossos atos estão intimamente ligados, nosso corpo e a nossa alma. Para que a gente quer tocar esse tema? Porque às vezes a gente distingue. Ah não, eu faço uma coisa com o meu corpo, mas eu quero outra coisa. Não, sim, eu fiz isso, mas a minha intenção era outra. Não. Um ato bom é um ato bom em todos os elementos. Naquilo que a pessoa está fazendo, o objeto da ação, na intenção da pessoa, nas circunstâncias que envolvem também as consequências. Se algo não estiver bom, o ato em si não é bom. Ah, foi quase bom. Então, quase bom não é bom, é ruim. Bom. Para que eu falo isso? Porque é importante também nas nossas ações caminhar para o caminho do bem, ir em direção ao bem e não separar. Às vezes a gente separa muito. Eu queria só tocar esse tema. Alguém tem alguma pergunta rapidinho? Sobre amor. Sim. Porque tem umas passagens da Bíblia que falam assim: que santifique tudo que sois, corpo, alma e espírito. Sim. Essas duas divisões que tem da espírito. Perfeito. Eu posso... Tem duas visões que querem dizer a mesma coisa. Tem uma corrente mais, digamos assim, tomista, que divide na matéria e na forma. Nosso corpo é matéria, a alma é a forma do corpo. Né? É uma divisão já de aristotélica e limórfica, né? Que divide tudo em matéria e forma. Quando São Paulo, nas suas cartas, fala do corpo, alma e espírito, quando ele fala do corpo, é o corpo. Quando ele fala da alma, ele divide a dimensão mais psicológica, não, é a alma psicológica, que também entra aí a parte intelectual, e o espírito, ele quer se referir à parte espiritual, que é a graça de Deus derramada nos nossos corações. Bem, tem uma diferença. Uma criança recém-nascida, não batizada, ela tem corpo e alma, sim ou não? Sim. Tem corpo e alma, mas ela ainda não tem a graça de Deus. Não tem nada a ver com a pessoa. Ela tem a capacidade de se tornar filha de Deus, mas realmente vai se tornar filha de Deus no dia do batismo. Então a alma, também essa racionalidade, nos faz capaz do amor, nos torna aptos a receber algo que o nosso coração deseja, que é a graça. É a plenitude do amor.
Mas isso é um dom. A racionalidade nos faz aptos a, mas não implica que é causa de. Mas é bem boa pergunta. É porque eu tinha já ouvido falar assim, não sei se, que a alma é a nossa identidade. É a nossa Identidade. Você não fala. E o Espírito é simplesmente aquela ação divina que nos faz ter vida em si, movimento, uma coisa mais ou menos assim. Na verdade não entendi bem, mas assim, quando a igreja nos fala, a alma é essa capacidade de receber a graça de Deus, que é a vida espiritual mesmo. E claro, uma vez que recebe, é uma coisa só. Mas se a gente quer distinguir o corpo da alma, como que vivifica o corpo, capacidade, inteligência, vontade, e depois a parte da graça, aí São Paulo tem essa divisão: corpo, alma, espírito. Mas a nossa alma está chamada a receber a graça de Deus, está chamada a. É um dom que Deus dá. Muito bem, vamos para o próximo. Pecado, redenção e conhecimento da graça. Vou tentar ser o mais prático possível. O tempo aqui está correndo e é o seguinte: nós nascemos com o pecado original. Sim ou não? Sim. Fruto dos nossos pais, a gente recebe por herança o pecado original. Esse pecado original tira a nossa dignidade, sim ou não? Dignidade do quê? Dignidade de pessoa. Como dignidade? A gente continua sendo pessoa, mas não mais pessoa em graça de Deus. Pelo batismo, Deus nos perdoa os nossos pecados, nos eleva também a sua amizade através da graça, nos incorpora ao corpo de Cristo, que é a igreja, nos faz herdeiros do céu. Muito bem. Somente que quando Deus perdoa o nosso pecado, existe o tema do pecado, que a culpa é perdoada, mas as penas continuam. O que são as penas? São as consequências do pecado. Muito simples. Digamos que está lá a criancinha brincando, está correndo lá e de repente tropeça e pumba com a cabeça no chão. Aí a mãe viu que ela se sujou inteira e tal, vai lá, lava com todo carinho, digamos, tirou a sujeira, tirou sangue. Em certo sentido foi a culpa, mas as consequências continuam. Vai estar todo roxo, vai estar com dor de cabeça a criança, vai estar com dificuldade talvez de pensar, e assim várias coisas. Nesse sentido, pelo batismo, Deus perdoa o nosso pecado, mas nós continuamos com as consequências do pecado. Quais são as consequências do pecado? Sobretudo a concupiscência, que é essa inclinação ao pecado, inclinação ao mal, inclinação à desobediência aos mandamentos de Deus, inclinação contrária ao nosso bem. Então, se Deus nos perdoou e a gente continua com essa inclinação, aí Deus nos está convidando a uma luta, a um combate espiritual. São Paulo fala várias vezes: revestivos das armaduras de Cristo. E ele fala do quê? Da fé, da esperança e do amor, as virtudes são lugares. Fala das virtudes. Fala também de evitar ocasiões de pecado. Nós não vivemos no homem segundo o plano de Deus original, nem no homem já que já chegou no céu. Nós estamos aqui na história, no tempo real. O homem pecador, mas também que foi redimido pela graça de Deus e que está a caminho. É interessante que São Paulo fala: completo no meu corpo aquilo que faltou à paixão de Cristo. Cristo já mereceu tudo por nós. Tudo, na verdade. A nossa fé é uma resposta ao dom de Deus, mas que a gente dá com toda a nossa vida. É colaborar com a graça de Deus. Mas é na medida em que nós colaboramos com a graça de Deus, nós permitimos que essa vida do Espírito, do amor de Deus que foi derramado nos nossos corações, ela cresça em nós. E nessa medida em que ela vai crescendo, a gente vai se tornando mais imagem de Deus.
vivendo mais conforme aquilo que Deus nos ensinou, com um amor cada vez mais puro, mais profundo. Então, pecado, redenção, crescimento na graça. Ah, mas então eu já encontrei Jesus, já recebi o batismo e agora vamos para o céu. Vamos começar a caminhar. O reino dos céus é como um grão de mostarda. No dia do batismo nós recebemos aquele grão, a graça que nós precisamos. Até qual a nossa vocação já estava naquele dom de Deus. Porém, uma coisa é o grão, outra coisa é o grão que cai na terra, morre para dar fruto, que demora para crescer, que precisa da chuva e do sol, e que depois vai dar fruto, depois vai dar flores, depois vai ser grande, vai até aninhar os passarinhos. A graça de Deus foi derramada no nosso coração? Sim, foi. No dia do batismo, sementinha. Ela está chamada a ser essa sementinha? A vontade do meu Pai é que sejais meus discípulos e que deis muitos frutos. A gente precisa passar todo o tema do crescimento. Agora, como nós crescemos? Primeiro, sem mim não podeis fazer nada, disse Jesus. Nós temos que estar unindo à fonte da graça. Estar na graça de Deus. Estar na graça de Deus é não estar em pecado, em primeiro lugar. Ah, mas se eu pego o sacramento da penitência, da confissão, para isso. O sacramento da confissão bem vivido. Porque às vezes as pessoas falam, sim, eu pequei, mas depois eu vou me confessar. Deus vai te perdoar se você estiver verdadeiramente arrependido, com o espírito contrito, propósito de emenda, confessar todos os pecados mortais e cumprir a penitência, Deus vai perdoar, sem dúvida. Mas os frutos do perdão e da graça de Deus também dependem da tua disposição. Deus deu a graça a Deus. É igual, Deus derramou chuva de graça. E a gente está com aquele guarda-chuva, com capa de chuva e bota de chuva, e a gente não se molha nada. E aí, como que a gente quer receber a graça de Deus? Então, existe todo esse processo da redenção do coração que fala São João Paulo II, que é esse crescimento na graça. O crescimento da graça tem um trabalho, eu falo, negativo e outro positivo. O negativo é fugir do pecado, evitar as ocasiões de pecado. O positivo começa na medida em que nós já somos donos de nós mesmos. E a gente vai começar a crescer nas virtudes. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, fala São Paulo na carta aos Filipenses. A gente já se afastou da zona de perigo. Agora, tá, beleza, mas Deus me chama a crescer, a dar muito fruto, a levar a vida dele a outras pessoas. Então a gente precisa crescer na vivência das virtudes. E vai chegar um momento que essas virtudes a gente já tem a capacidade de fazer o bem, a gente faz com alegria, faz com prazer, faz com facilidade. Mas vai chegar um momento na nossa vida espiritual onde Deus falou, olha, muito bem, agora você até agora se governou por si mesmo, mas eu tenho planos muito maiores para ti do que você está fazendo agora. O Espírito Santo sopra onde quer. E Ele quer que dele mesmo faça a sua obra em nós. E aí vem esse crescimento espiritual através dos dons do Espírito Santo. Sabedoria, entendimento, conselho, ciência, fortaleza, piedade e temor de Deus. Para quê? Para que esses dons potenciem essas virtudes e nos levem à perfeição da caridade. No final da vida nós seremos examinados pelo amor. Ah, mas eu fiz isso, fundei tantos colégios, evangelizei tantas pessoas. Quanto que você amou? Tem aquele texto belíssimo, né? Da carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, que é o hino da caridade. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tenho amor, de nada adianta. E se eu entregasse meu corpo a chamas, quantos mártires, né? Se eu não tenho amor, de nada serve. Então, é o amor, é esse crescimento no amor. E aí tem todo esse tema da redenção. Os meios que nós colocamos, primeiro que nós falamos é a parte negativa, a vigilância, fugir do pecado, depois a parte positiva, adquirir as virtudes,
através também depois da vivência dos dons do Espírito Santo. Os meios principais que a igreja nos oferece são os sacramentos para estar unidos a Deus. Os sacramentos, claro, tudo começa pelo batismo. A confirmação nos dá uma confirmação até do dom do Espírito Santo para testemunhar a nossa fé. A Eucaristia que nos alimenta nesse caminho até Deus. A penitência para renovar nossa amizade com Deus. O Papa, toda a igreja sempre recomenda uma confissão frequente. Que a confissão não é somente pedir perdão pelos pecados graves. Em todo relacionamento, às vezes até as pequenas coisas criam distância. E são ocasiões para as grandes coisas. Então, tem um dia penitencial, onde nós, de coração contrito, Senhor, eu quero te chamar de verdade. Eu consigo pouco, mas me ajuda a amar mais. Desde a sua graça. A unção dos enfermos, que configura o doente com Cristo na cruz, que é capaz também de receber graças para outras pessoas, o matrimônio e a ordem. O matrimônio, depois a gente vai falar um pouquinho mais, é comparado a esse Cristo esposo com a sua igreja esposa, onde ambos se entregam totalmente. De Cristo dá sua vida para a esposa. Cada gesto de amor sincero dos esposos reflete, em certo sentido, o amor de Cristo. Então, é fonte de graça. Padre, acordar cedo para preparar o café com meu esposo. Se você faz por amor a Deus, o seu esposo é fonte de graça. Aguentar a minha esposa que ela quer passar no shopping e comprar em todas as lojas alguma coisa. Fala para ela criar um pouco mais de juízo, mas às vezes, vivendo com amor, faz parte. O amor é paciente e bom. E assim, claro, você tem 2 exemplos, não, mas isso mesmo. Os gestos, cada gesto entre os esposos de amor verdadeiro. Por isso que nesse sentido, até o sexo, dentro dos casal matrimonial, quando manifesta essa doação total de um ao outro, como Cristo se doou à sua igreja, por um amor sincero, também é fonte de graça. Por quê? Porque é esse o dom que Deus deu para os casais. Então, nesse sentido dos matrimônios, né? Nesse sentido, esse crescimento se dá através da oração, dos sacramentos e depois da vivência da nossa fé. De nada adianta a gente falar muito que a gente ama a Deus se a nossa vida não é assim. E depois vai ter também a chamada ao apostolado, porque faz parte da dinâmica de crescimento esse dar frutos. E o dar frutos significa que eu não estou perto de mim, eu vou ter que dar para outros. E quantos santos se desenvolveram na santidade através do apostolado? O apostolado, olha, exige renúncia pessoal, exige deixar meu descanso, podia estar curtindo a praia. Não, a gente está aqui, com alegria. Né? Mas é nesse sentido que nós vamos dar de graça aquilo que nós recebemos, que é Deus mesmo. E aí tem esse crescimento na santidade, no próprio estado de vida, na vocação que Deus nos deu. Então, isso é algo progressivo, é algo contínuo, e que a gente só vai acabar quando estiver no céu, na verdade, né? Unidos com Deus. Então, a importância dessa consciência do combate espiritual, do crescimento. Estou na graça de Deus, está valendo. Não, está no começo, meu filho, vamos lá, caminha. Deus te chama a ser santo, ser sal da terra, ser luz do mundo, ainda mais num tempo como o nosso que precisa. Não é que você super, não, só Jesus salva. Não pense que vou fazer grandes coisas, vou transformar o mundo. Só Jesus salva. Vai passar o fogo inicial, e se você de verdade fazer o que Deus quer de ti, juntos vão colaborar para que Deus transforme o mundo. Mas a importância desse crescimento, esse dar frutos, e pouco a pouco voltar ao início, né? Jesus chamou os seus discípulos para estarem com eles e para evangelizar, para enviá-los a pregar o Evangelho. Às vezes nós podemos cair, então vamos para evangelização. É eu e Jesus. Eu estar com Jesus. Eu dedicar tempo à oração. Ao dedicar tempo para si mesmo, no sentido,
minha vida espiritual, minha oração, meu retiro, minha vida sacramental, a minha família. Então precisamos ter esse equilíbrio. O apostolado é uma consequência da oração. É levar aos outros a experiência que tivemos com Deus na oração. Se nós não tivermos uma experiência forte com Deus, se não renovamos isso todo dia, o que a gente vai levar para os demais? Para nós mesmos. E eles não precisam disso. Eles precisam de Deus. Ou a gente vai pensar que está fazendo grandes coisas e o Espírito Santo está gritando: ei, eu não quero que você vá para a Ásia, eu quero que você vá para a Europa, como foi com São Paulo. E São Paulo tentou 2 vezes ir para a Ásia, o Espírito Santo puxa ele: não, você vai para a Europa, que é lá que eu tenho um plano para ti. Ah, não, mas eu vou fazer grandes coisas. Você vai fazer grandes coisas. O que eu posso fazer através de ti? Muito mais. Tem uma piadinha engraçada, né? Fala que Sansão matou os filisteus. Lembra quem é Sansão, né? Cabelo comprido, matou muitos filisteus com uma queixada de burro. Está na Bíblia. Se Deus, através de Sansão, matou os filisteus com uma queixada de burro, imagina o que Deus pode fazer com um burro inteiro. Então, é colocar essa disposição do Espírito Santo, e é Ele que vai nos guiar, Ele que é o santificador das almas. Sobre isso, alguma perguntinha breve? Aproveite, pessoal, né? Prossiga. Vocações ao amor, discernimento. Chegamos à sua pergunta lá no final, 1 Coríntios 7. Né? Você já leu a carta dos Coríntios? 1 Coríntios 7. Muito bom essa passagem. Nós somos criados por amor, fomos chamados para amar. Sabemos quem somos. Filhos do Pai, amoroso, a imagem e semelhança de um Deus que é amor. Agora, como amar? Se o amor é essa doação total que Deus nos ensina, existem 2 caminhos grandes na igreja para viver essa doação total: a consagração e o matrimônio. Esses são os 2 grandes caminhos. Para um amor, uma doação como a de Jesus. Total, exclusiva, fiel, fecunda. Uma doação também humana, consciente, não imposta, não livre. 2 caminhos: o matrimônio e a vida consagrada. O matrimônio, São João Paulo II fala que é o sacramento primordial. O sacramento é porque é um sinal. Ele utiliza o sacramento, um termo antigo, que é um sinal para a alma mais. Se eu vejo que tem fumaça, é porque tem fogo. Então o sacramento me aponta uma realidade ulterior que ainda não consigo ver, mas eu sei que tem. Ou seja, essa chamada comunhão entre o homem e a mulher reflete a chamada comunhão do homem com Deus, essa comunhão definitiva. Bem, e ao mesmo tempo, essa doação total do homem e da mulher é reflexo da doação total de Cristo à sua igreja. Porque se esse é o sinal para a realidade definitiva, à medida em que nós vivamos essa doação total, cada um na sua vocação, nós vamos estar nos preparando para essa doação total definitiva com Deus, no matrimônio ou na vida consagrada. Agora a pergunta qual que eu escolho? Tem 2 caminhos. Não dá para ficar como o burro que ficou no meio do caminho morrendo de fome porque não sabia se comia palha da direita ou palha da esquerda. Não. Cada um de nós, no batismo, vai receber um dom. Um dom que é nosso, que Deus nos deu. Se Ele pensou em nós antes da criação do mundo, significa que Ele já pensou também em um caminho para que nós chegássemos na comunhão com Ele. Então, a vocação que Deus tem para cada um de nós, Ele já depositou no centro do nosso coração. Eu gosto muito, quando falar do tema do discernimento, eu ajudo os jovens nesse acompanhamento de discernimento vocacional, também preparação de noivos. Eu falo, olha, o nosso coração é como uma cebola. Cebola? Por quê? Porque você começa a tirar e começa a chorar? Não. É porque a cebola tem muitas capas, muitas camadas. Mas vai chegar um momento que não tem mais capa nem camada, é um miolo duro.
ali sim você encontrou quem é a tua essência. Nosso coração tem muitos desejos, muitos sentimentos. Tem alguns que são naturais, próprios da nossa natureza humana, querida por Deus. Alguns desejos próprios da fruto da concupiscência, da inclinação. E alguns desejos que o Espírito Santo suscita em nós. Como distinguir de todos os desejos qual é o mais profundo? É esse trabalhinho de tirar capa, até porque lá no fundo, né, não tem na superfície do mar, que onda sobe, onda desce, no fundo o mar é tranquilo. Esse discernimento nos ajuda a olhar mais profundamente ao nosso coração e a descobrir, olha, o que é que o meu coração mais quer? Tem muitos desejos. O que é que o meu coração mais quer? Aonde o meu coração se projeta e com felicidade e com alegria. Por quê? Porque o plano de Deus nos traz alegria, nos traz desejo de viver, porque Ele quer que nós demos fruto. Então, nesse discernimento vocacional, é importante esse entrar para o nosso coração, entrar de verdade. O Papa Francisco, ele deu uma entrevista em 2014. Chegou um bispo argentino e perguntou para ele: tem jovens que talvez querem ser padre, mas não sabemos como discernir uma vocação. Ele falou assim, o Papa Francisco às vezes dá uma resposta um pouco mais direta, um pouco mais simples. Ele falou: olha, existem muitos desejos no coração. Tem alguns desejos que é natural de todos. E tem alguns desejos que é o Espírito Santo que dá, e Ele não dá para todos. Se esse jovem tem no seu coração um desejo de um amor total e exclusivo a Deus, um desejo de disponibilidade e estar ao serviço dos irmãos, muito provavelmente é um bom sinal que ele tem uma vocação chamada uma consagração. Por quê? Porque criados por amor, chamados para amar, é um amor como Jesus, total e exclusivo. A grande questão é para quem eu vou dar meu coração. Diretamente para Deus? Todos vamos dar para Deus, mas diretamente, exclusivamente só para Deus? Ou para uma pessoa, uma mulher em concreto, um homem em concreto, para juntos chegarmos a Deus. E se eu percebo que tem no meu coração esse desejo, todos desejamos a santidade, mas se é um amor total e exclusivo a Deus, essa disponibilidade ao serviço, pode ser início de uma vocação de consagração total. Hoje no Brasil está muito difundido, não? Eu sou consagrado. E você perguntar, consagrado, você consagrado, que tipo de consagração? Você é celibatário? Não, eu sou uma família consagrada. Existem consagrações, como existe a consagração a Nossa Senhora. Mas quando aí São Paulo se refere à consagração, é essa totalidade, essa exclusividade na doação a Deus. Agora, nessa carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, São Paulo fala da virgem e da mulher casada. Ele fala que são duas vocações belíssimas, as duas queridas por Deus, as duas chamadas à santidade. Porém, a mulher casada se preocupa das coisas do mundo para agradar ao seu esposo. E a consagrada, a mulher virgem, se preocupa das coisas do Senhor para agradar ao seu Senhor. E aí tem uma diferença. Tem pessoas que sentem esse desejo, não. Eu, no meu mesmo processo de discernimento vocacional, olha, Senhor, eu tenho muito desejo. E aí? O que o Senhor quer? Bem, explica isso, né? Porque, não, tem coisas que é inclinações natural da nossa natureza humana. Não somos só espírito, não. A gente também é corpo. E próprio animal, como um animal vivo, como os outros animais, temos essa tendência a se manter na vida, a buscar aquilo que necessitamos para viver, a crescer e também manter a espécie. Isso é uma inclinação natural de todo animal vivo. Mas há alguém que Deus dá esse dom de uma consagração total exclusiva a Ele. Esse dom é algo mais profundo ainda que a inclinação natural. Então é aí que a gente precisa ir discernindo, ir vendo. E nesse sentido, tem pessoas
que querem se preocupar só das coisas do Senhor para agradar ao Senhor. Não é que me preocupo com fazer as coisas do Senhor. O meu objetivo final é agradar ao Senhor. Como uma mulher, não é que muitas vezes ela gosta de cozinhar, talvez pode até gostar de cozinhar, limpar a casa. Não, mas ela quer que quando o esposo chega em casa, a casa esteja bonita, organizada, comida pronta, os filhos arrumadinhos. Ou o esposo está lá, nem sempre é legal acordar cedo e trabalhar. Não, mas eu tenho uma família, eu quero cuidar dela. É pela família, pelo amor. Então a gente tem que ver o final. E aí, tem alguma que é mais, alguma que é menos? É engraçado. São Paulo fala que, ó, em vista do tempo presente, da urgência do tempo presente, eu preferiria que todos fossem como eu. São Paulo está falando em vista da vinda de Cristo. A nossa vida, não sabemos quando Cristo vai voltar. Sabemos quando Cristo vai nos chamar. Em vista disso, da urgência da missão, eu gostaria que todos se dedicassem a anunciar o Evangelho, para que mais pessoas conhecessem e amassem o amor de Deus. Sem dúvida. E também ele fala para nos livrarmos das tribulações presentes. A vida matrimonial é bonita? É, matrimonial é fácil. Acompanha os casais, não é fácil. E também por esse dedicar-se inteiramente ao Senhor. As duas vocações estão chamadas à santidade. A perfeição vai ser medida pelo grau do amor. Ainda que tenha os conselhos evangélicos, que é chamada vida de perfeição, conselhos de pobreza, castidade e obediência, são caminhos que nos facilitam, sim, a tirar todo o egoísmo. Pela pobreza, esse apego às coisas da terra, colocar nossa segurança em Deus. Pela castidade, apego também às pessoas desse mundo que passa, para colocar nosso coração só em Deus. Pela obediência, desprendimento de nós mesmos. Aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, eu. Pela obediência, esse desprendimento de nós mesmos, para que o meu alimento seja a vontade do Pai, como Jesus. São conselhos evangélicos para a perfeição, são um caminho de perfeição. Mas no final de contas, o que conta é o amor. Segundo a vocação que Deus deu a cada um de nós. Qual é a melhor vocação das duas? Aquela que Deus te deu. Deus te chamou ao matrimônio, viver plenamente essa vocação à santidade, ao amor no matrimônio, em toda a sua profundidade. Em toda também a beleza e a responsabilidade dessa vocação. Família, igreja doméstica. Os filhos são educados ali. Se tornam novos filhos de Deus. Ou a vocação de consagração, cuidar do Senhor e das suas coisas. Quais são as principais coisas do Senhor? É a igreja? Edifício? Não. É cada um dos filhos do Senhor. Isso é o tesouro do Senhor. Então, nesse discernimento, entra também todo esse tema. Esses que são eunucos pelo reino dos céus, eles se tornaram. Eles também podiam formar uma família, mas eles sentiram no seu coração um amor maior, esse desejo de uma entrega maior, total e exclusiva a Deus, para agradar ao Senhor. Então, esses elementos, uma vocação de consagração, é necessário que estejam, senão não é uma vocação de consagração verdadeira ou com más intenções, segundas intenções. É uma consagração, desejo de consagração total e exclusiva a Deus. E quando é total, exclusiva é exclusiva. Sim, vou dar por um tempo. Não. Então você está a caminho, está no discernimento mesmo. Não é uma consagração já perpétua para sempre. E, ao mesmo tempo, para agradar ao Senhor. Não é que eu vou ser padre para estar numa condição social melhor, ou porque ninguém me vê na minha cidade, então se eu for padre o pessoal vai começar a me ver, ou porque eu quero. Não. Isso não é a intenção. A igreja pede a reta intenção. E a reta intenção é de fazer a vontade de Deus, é de agradar a Deus. Eu acho que sobre esse tema nós podemos dar concluído. Eu sei que também vocês têm filhos, tem jovens, às vezes tem aquela inquietude. Deus sim pode suscitar, e Deus suscita muitas vocações que a vida consegue.
De fato, nós precisamos rezar pelas vocações da vida consagrada. Eu, como missionário, tem lugar que a gente vai que se eu vou lá tem missa uma vez no ano, senão não tem missa não. Nossa, é aqui no Brasil, não precisa ir longe não. Então, que Deus rogai ao Senhor da Messe que envie operários para a sua casa. O Papa Francisco fala que as vocações consagradas, sacerdotais, são fruto de uma comunidade que reza, que pede. Uma comunidade que reza, que pede. Deus vai mandar pastores para quê? Para apacentar aquele rebanho. Ou para apacentar outros rebanhos, porque alguém vai se cuidar deles. Então acho que dá para fechar esse tema. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? É uma situação assim, mais pastoral, né? O senhor falou sobre a questão de refletir primeiro e depois pensar bem a vocação que Deus nos chama. Mas no dia a dia existem diversas situações e pessoas que se casam sem refletir muito bem, pessoas que depois de um tempo de caminhada pensam que se deveria viver uma vida religiosa e não se vive. Aí às vezes a gente escuta muito dizer que a pessoa errou de vocação. Existe isso? Como resolver essa situação de uma pessoa que acha que errou de vocação? Olha, vamos lá. Esse erro de vocação é muito amplo, dá para entrar várias coisas nesse erro de vocação. Como Jesus, nós estamos falando da vocação ao amor, como de Cristo, doação total exclusiva de si. Esse é o modelo. E esse é o caminho da felicidade. Agora, os modos de viver, a vocação, a consagração, ao matrimônio. Por isso é importante, muito importante, a preparação. O namoro. O namoro para que serve o namoro? São um jovem e uma jovem, um homem e uma mulher, que estão vendo se Deus os chamou ao matrimônio. Aí eu não vou lá para ficar com ela. Não. Namoro é namoro. E é um tempo de conhecimento mútuo. Conhecimento principalmente do coração e da mente. O que essa pessoa pensa, como que ela pensa, o que ela quer para a sua vida. Por quê? Porque se a gente vai ter uma comunhão de corpo, de alma, de mente e tudo, senão não vai ser uma só carne. E com essa consciência que o amor, o matrimônio também é uma doação. Já não somos eu e tu, somos nós. Então, a importância de uma boa preparação. Boa preparação. Também para a vida religiosa, para a vida sacerdotal, tem um período prévio. É importante que o candidato veja se verdadeiramente Deus o chamou, tem a chamada, se ele tem as qualidades. Porque se ele não tem as qualidades, Deus me chamou para dar abacaxi. E, nossa, você parece uma árvore, abacaxi não tem árvore, não. O que acontece? Se Deus não te deu as qualidades, a idoneidade, é porque ele não tem essa chamada. É verdade que às vezes tem aquela frase, não? Deus nos chama os preparados, mas... Nos capacita. Prepara os escolhidos. Isso, mas prepara os escolhidos. Tá, mas nessa preparação, antes de Deus escolher, ele já teve uma preparação básica mínima. Ele deu as capacidades necessárias para adquirir as outras que viriam. Mas sem aquelas capacidades básicas necessárias. Tem como. Tem pessoas que não têm nem a capacidade de uma vida de consagração, nem uma vida matrimonial. Não tem. Mas eu vou adquirir no futuro. Então adquire antes. Se você conseguir, aí sim, já pensa. Porque senão não vai ser para sempre. Então, a preparação é para isso. É muito importante. Mas errei, fui precipitado. O que se fazer? Aí depende de cada caso. Tem casos que exigem responsabilidade. Não, mas eu me casei e agora tenho 5 filhos. Eu me dou conta que Deus me chamou para ser religioso. Você é um homem responsável. Uma mulher responsável pelos seus atos. Amém? Se de verdade essa é a tua vocação, também. Conversa com seu esposo, vê o modo, educa seus filhos, quando tiver todo mundo já crescidinho, bonitinho, talvez, aí vocês veem o que é melhor para fazer. Então,
Ou também, não sei, e vice-versa, não outra com uma vocação consagrada, que depois é o final do mundo. A gente não sabe, a gente não tem ninguém para julgar as pessoas. Não somos ninguém. Só Deus julga as pessoas. Só Deus sabe o que está no interior de cada pessoa. Que essa pessoa, junto com o seu diretor espiritual, entenda, compreenda o que está sucedendo e o que é o melhor para fazer. Ponto final. E é interessante, assim, na questão do matrimônio, que as vocações surgem como meus filhos. As vocações surgem da família. Exatamente. Então, só vai ter um sacerdote ou uma freira que seja um vocacionado consagrado através de um pai e uma mãe, que é o esteio inicial para aqueles que se à frente. Né? E você falou assim, que a questão do pai vai trabalhar, todo aquele esforço que ele faz no trabalho, de vir, voltar da mãe, cuidar da casa, perder tempo com o filho e tal, é a preparação que você falou para aquele sacerdote ou para aquela consagrada na frente. Né? Sem dúvida. E alguém que é chamado à vocação devido à consagração a Deus, tem que não, São João Paulo II fala, que não tem que só entender, tem que valorizar a beleza da vocação matrimonial. Porque o matrimônio é a imagem da Trindade, nesse sentido, né? A adoração total do Pai e do Filho, que gera esse amor, que é o Espírito Santo. E nós também estamos chamados a ajudar as famílias a viverem melhor a sua vocação, o seu desejo de santidade, e criar núcleos de vida cristã. A igreja é uma igreja muito grande, família de Deus, mas nós somos chamados a viver em pequenas famílias, pequenos núcleos, onde sim um seja suporte para o outro. Quantas vezes a gente escuta falar, não, mas tem em tal lugar religioso, eles sim dão atenção quando alguém está necessitado, e aqui quando vou para a igreja, o padre nem sabe meu nome. É difícil o padre dar atenção para todo mundo. Mas quem é o responsável pela igreja? O padre? Todos nós batizados. Somos responsáveis para que Cristo seja conhecido, que Cristo seja amado, que Cristo continue vivo através dos seus sacramentos, através da doutrina, da palavra, da mesma santidade de vida dos seus membros. Os casais, né, que se separam, porque às vezes fica meio confuso, né, porque como orientar, né, como vivenciar essa vocação matrimonial não deu certo, e agora, né? Então vamos entrar em algo, eu vou tentar uma resposta muito breve, isso implica muito tempo, né? Voltando, cada caso é um caso. São Paulo também fala que é muito claro, São Paulo nas suas cartas, que aquele que se divorcia por algum caso, né? Bom, não só São Paulo, Jesus também deixa bem claro, se divorcia da sua esposa e torna a casar-se com outra, a não ser por causa, daí ele coloca um termo em grego que é porneia, não, que significa que não foi uma união verdadeiramente regular, está cometendo adultério e ela faz caso que a outra também cometa adultério. Então precisa ver muito bem cada matrimônio, cada caso, o que aconteceu ali. Realmente tem que analisar se esse matrimônio foi verdadeiramente válido ou não foi válido. Com que condições, com que conhecimento, como eles se casaram. Tem matrimônios que sim, a vocação deles está ali, mas como o amor é chamado a crescer cada dia, como toda relação, como toda a vida, e quando nós não cuidamos a vida que não cresce, ela está chamada a diminuir até acabar. Talvez teve nesse matrimônio que eles não cuidaram do amor, e teve também outros elementos, às vezes até muitos mais graves, e esse amor já não tem nem como ressuscitar ou se tornou insuportável, que é melhor que os dois, cada um no seu canto, siga a sua vida. Cada um no seu canto, siga a sua vida. Sozinho, porque eles sim se separaram, mas continuam diante de Deus casados. Porque eles prometeram diante de Deus até que a morte os separe. Caso eles vejam que, olha, a gente não tinha todas as condições, aconteceu alguma coisa, tem todo um processo na igreja, tem um tribunal eclesiástico,
para analisar o caso, para ver se esse matrimônio foi válido ou não. Então, isso colocar à disposição da igreja, que Deus atua através dela, né? E aí, através do processo, eu falo, não, esse matrimônio sim foi válido, esse matrimônio não foi válido. E aí sim, através dessas conclusões, tomar uma decisão. Muitas pessoas que eu conheço falam, olha, pai, eu dei o melhor de mim, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero estar sozinho e viver minha vida com Deus. Tem outras pessoas que falam, não, pai, olha, o que eu vou fazer? Eu não quis, eu não casei para isso, então vê se é possível. É possível, digamos que o matrimônio não foi válido, aí você vai pensar em recomeçar uma nova vida. Pensar em recomeçar uma nova vida, sem atropelar as coisas. Ah, mas foi válido, então você vai viver a sua vida como divorciado, buscando a santidade, a sua vida como você puder, através dos meios que a igreja te oferece. Como orientar as pessoas isso? E como ajudar elas a viver na vida de graça? Não é fácil? Não é fácil, para ninguém é fácil. Para mim não é fácil, para vocês não é fácil. Então, é a oração, é o sacramento, é a vigilância, é buscar viver o amor, entender o amor, né? Essa doação aos demais. Alguma coisa mais? Vamos ver. Os dois pontos que são muito importantes, né? Eu vou deixar para vocês de tarefa, leiam a carta aos Efésios. Leiam a carta aos Efésios. E depois leiam o Cântico dos Cânticos também, mas sobretudo o livro de Tobias. Livro de Tobias. O livro de Tobias é o maior exemplo do Antigo Testamento sobre o matrimônio. E leiam sem pressa, não é? Já li. Não, reflita, ore. Veja se você está vivendo assim ou não. Veja se no dia que vocês se casaram como Tobias e sabem. Veja se vocês estão dispostos a, como Tobias, dar a própria vida para estar para sempre juntos da Santa. Ou não. Ah, sim, eu estou disposto, tá? E por que você está fazendo isso com a tua família ou com a sua esposa? Não, vamos se colocar na vida real, no concreto. Primeiro, Tobias. Depois, carta aos Efésios. Capítulo 1 e 5. De modo especial, mas leiam todos para pegar um contexto. O modelo do matrimônio cristão é a doação entre Cristo e sua igreja, sua esposa. A submissão na piedade. Submissão é estar não só sujeito ao outro, estar disponível ao outro. Buscar o bem do outro. O amor não busca o próprio interesse. Diz o hino da caridade de São Paulo. E depois essa doação total. É muito importante isso, a gente não vai dar tempo de falar, porque eu quero falar de outro tema importantíssimo, que é a paternidade responsável. Vocês conhecem a encíclica Humanae Vitae de São Paulo VI. E quem não leu, leia. E quem já leu, repasse. E ele fala da paternidade responsável. Né? A paternidade responsável exerce-se tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa. Primeiro ponto, deliberação ponderada, esposa a esposa conversar, refletir, ouvir. E generosa de fazer crescer uma família numerosa, como com a decisão tomada por motivos graves e com respeito pela lei moral de evitar temporariamente ou mesmo por tempo indeterminado um novo nascimento. Então, paternidade responsável, deliberação ponderosa e generosa de uma família numerosa. Ao mesmo tempo, também com essa decisão tomada por motivos graves e em respeito à lei moral de evitar alguma concepção, seja temporariamente ou por um tempo indeterminado. E
no Humanae Vitae, número 10. As famílias numerosas não são resultados do azar. Não devem ser resultados do azar. Deliberação numerosa. É isso que o Papa Francisco quis dizer quando em uma catequese ele falou que nós não somos como os coelhos. Não é resultado do azar. Não, é pensado. Mas ao mesmo tempo é generoso. É fruto de uma decisão de pessoas. A grande desculpa do mundo de hoje, o filho é caro. Filho é caro? Claro que o filho é caro. Muito caro. Muito caro. Porque ele é muito querido. Por isso ele é caro. A mentalidade, é verdade que temos que ser prudentes em ver, em deliberar isso entre o esposo e a esposa. Mas muitas vezes esse custo não é visto como custo-benefício, se eu posso usar esse termo. O filho é caro porque se eu tenho 2, 3 filhos, então o ensino não está tão bom, vou ter que colocar no colégio particular, então já não vou ter aquela casa que eu queria ter, já não vou ter aquele carro que eu queria ter, eu não vou poder ir de férias para onde eu ia todo ano. É uma mentalidade mais consumista, mais do bem-estar, mais materialista. Egoísta. Cada um interpreta como quiser. Bem? Mas tem vezes que a família diz, olha, a gente de verdade não pode mais de certo número, porque pela situação concreta e tal. Então, primeiro, determinação para ter, com ponderação, mas também com generosidade, uma família numerosa. Mas depois também, respeitar o plano de Deus como Ele nos fez. E aqui entra essa diferença entre o guardar silêncio e o mentir. Se alguém chega aqui e fala, você é cristão? Digamos que ele está com uma metralhadora na mão aqui, né? Tem alguém que fala, eu não conheço, como São Pedro, né? Não conheço, nem sei quem é. Você está louco? O que é isso? Ou, às vezes, se Deus dá graça, não vai tiro, você não fala. Mas ficar silêncio, se fazer desentendido, eu não estou mentindo, estou guardando silêncio. Talvez, se esse silêncio esse testemunho deve ser dito, seria uma omissão, aí sim é uma falta. Mas aonde que São Paulo VI quer chegar? Ele falou que na mesma natureza, como Deus criou a relação sexual entre o esposo e a esposa, está conectado duas dimensões profundamente interligadas, que é a dimensão unitiva da comunhão, da doação total de um ao outro, que eles prometeram no dia do matrimônio: eu te recebo como esposa, prometo ser fiel, e vice-versa. Essa doação total, aquilo que eu fui, aquilo que eu sou, aquilo que eu posso ser, aquilo que eu posso ser. Eu te dou a minha capacidade de se tornar pai. Eu te dou a possibilidade de você se tornar mãe. Então, essa doação total de um ao outro, e total é total. Quando tem um plastiquinho no meio, não é total. Quando tem um dispositivo intrauterino, não é total. Quando, por meios até cirúrgicos, se tira essa abertura à vida, não é total, porque eu estou privando de algo que eu poderia te dar. Que é a capacidade de você se tornar mãe, que é a capacidade de eu me tornar pai. Então, já não é total, estou privando de algo. E como fazer então, se a gente viu que nessa determinação, por graves motivos, a gente não pode receber um filho, ou uma família que já é numerosa não pode mais? Um caso concreto, chegou o pai de uma família para conversar com ela: pai, eu tenho 5 filhos e eu acho que não seria muito, não está fácil, eu estou aberto à vida, mas não seria prudente eu ter mais outro filho. Você tem que tomar essa decisão, você e sua esposa, diante de Deus, e colocar os meios claros. Mas sempre aberto à vida. Como? A mulher tem um ciclo. A mulher tem um relógio dentro dela. A mulher não é fecunda sempre.
ela fecunda praticamente entre 4 e 5 dias por mês. Se a gente arredonda o ciclo da mulher, né? Que é de 28 dias no ciclo regular. Nesses dias em que ela está mais apta a gerar a vida, o que a igreja nos recomenda? Aguardar silêncio. Tem outros modos de manifestar o amor entre o casal. E muitas vezes eles precisam descobrir esses outros modos para não reduzir até o mesmo dom de um ao outro na intimidade conjugal. Porque é diferente a psicologia do homem e da mulher, até mesmo a reação fisiológica do homem e da mulher é diferente, e ambos precisam saber, precisam conhecer para que essa entrega seja total. Então, nesse período, eles são chamados a guardar silêncio. Nesse sentido, você não está colocando um meio anticonceptivo ou até abortivo para não ter filhos. O único meio 100% seguro para não ter filho é a continência e a castidade nesse momento. E aí entra também a castidade matrimonial. A castidade é a doação total de um ao outro. Essa doação não é o uso de um ao outro. Os meios de comunicação hoje em dia falam de sexo de tudo que é tipo, até com gente morta. E não vou entrar nos detalhes porque eu sabe muito melhor que... Mas essa doação, para que seja total, também entra nessa capacidade de ser pai e de ser mãe. Então tem os ritmos naturais da mulher, tem os métodos naturais, mas não é, alguns falam, é a camisinha católica. Não, não é a camisinha católica. A intenção é, eu estou aberto à vida, mas junto com a minha esposa, a gente viu que não é oportuno agora ter filho, por alguma razão de saúde, até alguma razão profissional. Eu preciso fazer uma viagem, ficar um ano fora, e como que vou cuidar dele? Não tem como. Ou algum outro motivo. Então, tem os métodos naturais. Os métodos naturais bem levados, com bom estudo, sobretudo o método Billings, junto com o método sintotélico, tem vários métodos combinados. Esses métodos precisam de um certo estudo da mulher, um certo tempo até para encontrar a regularidade do método, da aplicação nela. Ele sim tem fruto. E elevadíssimo. E às vezes mais que a própria camisinha, para ser mais direto. Então, é interessante porque quando o casal, matrimônio, coloca uma barreira entre os dois, um anticonceptivo, uma camisinha, um dispositivo intrauterino, uma vasectomia, uma naquedura, o que for, eles mesmos percebem que já não tem essa dimensão procriativa, mas quem sofre também é unitiva, porque não tem a doação total. E automaticamente vai criando um clima que não é de doação total. Então pode cair muito no prazer por prazer, que é mais uso que amor, que doação, e ao mesmo tempo eles vão percebendo essa desarmonia interior. O que se faz? Tem que buscar viver como Deus nos pediu. Então, é importante também que quando a gente não vive segundo aquilo que nós pensamos, segundo aquilo que nós conhecemos, segundo aquilo que Deus nos ensina, nós vamos começar a pensar segundo aquilo que nós vivemos. E vai ter uma vida matrimonial meia boca. Como meia boca? Sempre que Deus está chamando ambos à santidade, já não estão na graça de Deus, sendo conscientes que estão fazendo errado. Não estão na graça e ao mesmo tempo vai criar essa disposição a que o amor, como já não é doação total, cada vez cria mais atrito entre ambos e se separe. Porque já tem vocês já colocaram a separação no meio dos dois, que se chama anticonceptivo. E aí, como não tem essa dimensão procriativa, ou abertura à vida, na verdade, não se dá também a unitiva, porque não é uma união total. E é importante aqui também viver essa espiritualidade conjugal, essa conversão e essa fé no Evangelho diária.
colocar-nos ao contato com a palavra de Deus, deixar-nos interpelar e ver, eu estou vivendo isso ou não estou vivendo? Não estou vivendo. Pede a Deus a conversão, graça de conversão, busca a graça na oração, nos sacramentos e coloca em prática. E vamos fazer esse caminho de santidade. E isso se faz cada dia. Cada gesto de amor não é indiferente. Cada gesto de amor dentro da nossa vocação é fonte de graça. Anotem, é importante isso. E o plano de Deus para a família, e essa família, que é a igreja doméstica, são filhos de Deus que sim estão nessa terra, mas estão chamados ao céu. Olha a astúcia do inimigo de Deus. Atacar justamente a fonte da vida. A família. O início da vida. E esse grande dom que Deus deu a nós, que é o nosso corpo, para que é templo do Espírito Santo, para viver nessa comunhão com Deus desejado. Se ele ataca ali através do divórcio, da destruição das famílias, anticonceptivos, abortos, morte, está matando gente. Tem leis que permitem um aborto até o dia anterior ao nascimento da criança. Tem leis que permitem o que eles chamam de meio nascimento. Tiram a criança pelo pé e quando está saindo a cabeça eles... não nasceu vivo. Claro que não nasceu vivo, você matou ele. Mas claro, não tinha acabado de sair da mão. Então, esse é o ataque que a igreja sofre. E Jesus, Deus nos prometeu que através de uma mulher viria um descendente que pisaria sobre a cabeça da serpente. Por isso é muito importante a presença de Nossa Senhora na nossa vida. Fazer tudo aquilo que Ele vos disser. Ela nos conduz a Jesus. Ela nos leva até Jesus. Ela nos educa. Ela que também foi dada a João, ao discípulo amado. Quem é o discípulo amado de Jesus? Cada um de nós. Foi dada a cada um de nós como mãe, para nos educar, para nos levar até Deus. Então, a presença de Maria na nossa vida, na luta contra o mal, na luta contra Satanás, a vivência da nossa vocação na busca da santidade, vida de oração, sacramentos, testemunho cristão, compromisso apostólico, ser igreja. E assim é que nós vamos fazer essa revolução do amor. Ou seja, é viver o Evangelho em plenitude. Eu gostaria de concluir. Primeiro vamos deixar espaço às perguntas, depois vamos concluir com uma pequena oração, pedindo que Nossa Senhora abençoe cada um de vocês. Alguém tem mais alguma pergunta antes de concluir? Sim. Os métodos contraceptivos naturais só pode ser utilizado. Calma aí. Métodos contraceptivos ou métodos naturais? Métodos naturais. Só pode ser utilizados quando tem um motivo forte ou simplesmente porque o casal decide não ter mais filhos. Então, fala que a paternidade responsável é tanto a deliberação ponderada e generosa da família, a uma família numerosa, quanto, por graves motivos, essa, digamos assim, essa decisão por um tempo determinado, indeterminado, a não ter uma nova vida. Não significa que eu estou fechado à vida. A gente decidiu que é melhor para nós, é oportuno. Tem vários motivos que tem que se pesar. Então, a não ter, digamos assim, um novo filho. Mas eu vivo segundo aquilo que Deus me falou. Então, eu sigo aí esses métodos naturais. Mas esses métodos naturais é 100% seguro. 100% seguro só não ter relações. Né? Ou, de verdade, esterilização. Mas é necessária essa abertura à vida. Não é que eu não quero mais, então eu vou utilizar. Não é camisinha católica. Não. A gente viu, ponderou na oração, conversamos. Olha, não é oportuno agora, ou por enquanto a gente vê que não é oportuno.
Então a gente vai viver nosso matrimônio assim. Mas sempre nessa abertura à vida e também essa abertura à luz do Espírito Santo na oração, porque Deus fala, hein? Deus vai tocando no coração. Um exemplo aconteceu há 9 meses atrás. 6 meses atrás. Até um ano já, até passar rápido. Chegou uma senhora que eu conheço muito amiga minha, de caminhada, de oração, falou: padre, eu preciso conversar. Porque o que acontece? Não é que estou com medo de ter um filho. A minha filha mais velha já é maior de idade. Eu estou com medo de, possivelmente, eu possa engravidar de novo. E aí a gente estava falando sobre o plano de Deus, sobre o amor humano. Falei: de onde vem esse medo? Do que você tem medo? Não, o que os outros vão pensar? Ah, olha lá, já está com uma filha com 18 anos, ou com 20 anos, e agora tem uma nova filha. O que eles vão pensar? O que vão dizer? Como é que vai ser minha vida? Eu falei: tem algo que de verdade impede vocês. Se está doente, pode de verdade levar você à morte. Vocês estão passando fome, ou estão numa situação tão difícil assim. Se vocês verem com seu esposo que é algo pesado, é algo que de verdade valeria não, então busque. Mas primeiro coloque na oração. E juntos decidam na oração. Juntos decidam na oração. Ela estava angustiada mesmo. Depois de um mês, ela falou: padre, a gente já rezou, já decidiu. O que se decidiram? Confiar em Deus. Depois de outro mês, 2 meses passados, ela foi me falar: padre, o senhor já sabe? Eu falei: estou vendo. E ela falou: estou muito feliz, porque Deus tirou aquele peso do meu coração. A maior alegria de poder novamente trazer a esse mundo um novo filho, levar a Deus um novo filho, juntos com Deus trazer esse filho ao mundo. Aquilo antes era medo, que quem colocava no coração? Deus? Claro que não. Deus dá paz. Temor, angústia, desespero não dá Deus, dá o inimigo de Deus. E ela está super feliz, recebendo seu novo filhinho, uma filhinha, não sei se é menino ou menina, mas já está por nascer. E com essa alegria, com essa paz, tudo no tempo de Deus. E às vezes esses filhos que são acolhidos com amor, esses filhos que talvez não eram aquilo que o casal tinha planejado naquele momento, mas Deus já tinha um plano maior para eles. São pessoas que Deus faz depois grandes obras. Grandes obras. Dá para lembrar a história dos filhos de Jacó, né? O menor deles tinha Benjamim, mas também José, que era um dos pequenos. Até a gente está vendo na liturgia dessa semana que ele, que foi um dos últimos a nascerem, foi aquele que salvou todos os irmãos. E tantas outras histórias. Tem um padre da minha congregação, dos Legionários de Cristo, que ele é o 13º filho. 13º, claro, é daqueles tempos antigos, né? Ele já tem certa idade, mas imagine se a mãe dele tivesse fechado de verdade. Eles talvez tinham os meios, eu não lembro toda a história, mas se a mãe dele falasse: não, já não quero mais. Era um sacerdote a menos, uma missão a menos. Tem uma história muito forte que é de Beethoven. Vocês conhecem o nascimento de Beethoven? Eu conheço, então não vou repetir a história. Conta aí, pai. A mãe dele, quando foi recebeu a notícia, ela já tinha muitos filhos. Eles eram muito pobres, muito pobres. Já tinham um antecedente de irmãos que tinham epilepsia, e o médico falou que ele podia nascer surdo, mudo e tetraplégico, porque ele tinha um dano cerebral. E a mãe dele, diante daquilo, falou: olha, o médico falou, há muito tempo atrás, isso há 200 e poucos anos atrás, aborto. E a mãe: aborto? É meu filho. Ainda que ele nasça cego, mudo, paraplégico, que a gente
sofra um pouquinho mais porque as condições são precárias, é meu filho. Se Deus quiser levar ele cedo, pelo menos me ter alegria de ter mais um filho nos braços. Grande gênero da música, Beethoven. Alguém mais? Muito bem. Vamos ficar em pé para rezar Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, queremos colocar nas tuas mãos esse encontro, pedir que a Senhora abençoe a cada um de nós, nos conduza cada vez mais perto do seu Filho, nos ajude a conhecer o plano que Deus tem para nós, a viver a nossa vocação ao amor, em plenitude, a ser igreja, a ser discípulos e missionários, evangelizadores do teu Filho, e assim juntos, cada vez mais perto do teu Filho, poder participar da alegria que mais pessoas o conheçam melhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado a todos.